Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo e nos tornamos discípulos dele, a nossa vida ela vira meio que uma construção. Nós iniciamos uma edificação, nós passamos a nos tornar casa de Deus, morada de Deus em espírito. E nós precisamos ser edificados, construídos. Isso é algo que dá trabalho. Muitos cristãos não entendem isso, que precisam se edificar. E pensando nisso, estou iniciando esta série de meditações sobre edificando a nossa vida como casa de Deus, edificando a nossa vida espiritual. Creio que será a bênção para todos aqueles que têm o desejo de se tornarem discípulos de Cristo produtivos, frutíferos, edificados para a glória do Senhor. O Salmo 127, que iniciou esta meditação, fala sobre uma edificação e diz que se o Senhor não edificar a casa, é inútil, em vão os trabalhadores trabalharem na construção daquela casa. A religiosidade cristã ela trouxe uma série de mandamentos, uma série de costumes que muitas vezes acabam tomando lugar da verdadeira edificação. É importante a gente entender como é que nós podemos edificar, construir a nossa vida sem que a gente esteja perdendo tempo, sem que nós estejamos construindo sem que seja o Senhor, exatamente para que não caiamos nesse versículo, Porque quando a gente trabalha, quando a gente se dedica a algo, mas aquilo não é Deus que está construindo, então aquela construção ela se torna uma construção que irá ruir, poderá quebrar, poderá não durar, poderá não ser aquilo que nós esperávamos que fosse. Então, o que é que a Bíblia diz sobre construir a nossa vida? Como é que nós podemos edificar a nossa vida como casa, morada espiritual de Deus? Em Mateus, no capítulo 7, o Senhor Jesus Cristo começa a nos falar sobre essa importante tarefa de construção. Vamos ver o que é que ele diz lá. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Nós vemos aqui que Jesus nos mostra como edificar a nossa casa. Ele diz que todo aquele que ouve as palavras de Deus e as pratica. Então nós temos aí dois passos, primeiramente, para a gente entender como é que funciona esse processo de construção da nossa vida como morada espiritual de Deus. O primeiro passo é ouvir as palavras de Jesus. É a palavra de Deus. Jesus ele é a palavra que se fez carne, o Logos que se fez carne. Então nós precisamos entender que o fundamento dessa construção, vamos dizer assim, o material utilizado é a própria palavra de Deus. Precisamos dedicar tempo para meditar na palavra de Deus, de dia e de noite, como diz no Salmo 1. Diz lá no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então nós vemos que meditar na palavra de Deus, colocar a palavra de Deus no nosso coração constantemente é o primeiro passo para que nós possamos construir a nossa vida como casa, como morada de Deus em espírito.
O passo número 2, obviamente, é praticar a palavra. É impossível você crescer na palavra, crescer como morada de Deus, se você não põe em prática. Ouvir a palavra e não praticar é como aquele homem que olha para um espelho e depois vai embora e esquece como ele era. Uma vez que nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos novas criaturas. Está escrito em 2 Coríntios 5,17, né? Nós estamos em Cristo, somos novas criaturas, em espírito. Então é necessário que a gente entenda quem nós somos em Cristo, quem é esta nova criatura, de forma que nós possamos pôr em prática, né? Agir, viver com base nas verdades da palavra de Deus, porque é necessário pôr em prática para que essas verdades, né, possam se desenvolver e possam crescer dentro de nós. A fé, ela não é algo binário, ou seja, algo binário é algo que só é ou 0 ou 1, só existe na numeração binária, só existe esses dois números, ou 0 ou 1. E a fé, muitas pessoas acham que ou a pessoa tem fé ou ela não tem fé, ou seja, como se fosse algo binário, mas isso não é verdade. A fé, ela precisa ser construída, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Nós somos construídos sobre as verdades que Jesus Cristo lançou e logo depois os apóstolos iniciaram a igreja e trouxeram as doutrinas, trouxeram os ensinamentos da fé em Jesus Cristo. Muitas coisas foram mudadas da lei de Moisés. Então os judeus tinham novos paradigmas para construírem a sua vida. Houve muita dificuldade em eles fazerem essa transição. Tanto é que algumas epístolas do Novo Testamento foram escritas por causa disso. Por exemplo, Gálatas, Hebreus, são exemplos de epístolas que mostram a diferença dos paradigmas, da mentalidade do Velho Testamento para o Novo Testamento. E era necessário que os cristãos fossem edificados, tivessem as suas vidas construídas sobre estes mandamentos que foram lançados pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Na medida em que você põe em prática a palavra, você ora, você medita, você põe em prática o amor, põe em prática a fé, a bondade, a benignidade, o domínio próprio, a santidade, todas essas coisas elas vão crescendo em você. Entenda que quando você aceita Jesus, você é como que um bebê na fé. E você vai precisar aprender as doutrinas básicas, você vai precisar entender os fundamentos da fé para que você possa ir pondo em prática. Isso é um crescimento e isso é algo gradativo. Você já imaginou se alguém fosse tentar construir uma casa sem lançar os alicerces, o que aconteceria, né? Essa casa, ela ruiria facilmente. É por isso que Jesus fala sobre edificar a casa sobre uma rocha. Ao edificarmos uma casa sobre uma rocha, que é a palavra de Deus, nós estamos edificando a nossa vida, construindo ela sobre algo que é imutável, algo que não muda com as circunstâncias, as culturas vão mudando, mas a palavra de Deus permanece sempre a mesma. Então é muito importante você edificar a sua vida sobre a palavra de Deus, praticando a palavra dia após dia para que você possa crescer em fé. Porque quando você se converte ao Senhor Jesus Cristo, você não podemos dizer que você é uma casa pronta. Não, você recebe um novo espírito da parte de Deus, mas você precisa ir gradativamente construindo a sua vida sobre a prática da palavra. Então, queridos, eu espero que eu tenha ministrado algo da parte de Deus para a sua vida e minha oração, meu desejo é que você possa pôr em prática as verdades da palavra de forma gradativa, de forma que você possa crescer como casa espiritual para a morada de Deus em espírito.